como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje trago-vos uma leitura incrível que nos fala sobre como podemos conquistar o verdadeiro pertencimento sem abrir mão do que acreditamos. O livro é este, titulado A Coragem de Ser Você Mesmo, da escritora Brené Brown. Brené é professora, pesquisadora da Universidade de Houston e há 20 anos estuda sobre coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia. Ela também é a primeira pesquisadora a ter um especial na Netflix com o nome O Poder da Coragem. A autora conquistou-me com a sua TED Talk sobre vulnerabilidade já faz alguns anos. É uma das talks mais assistidas do mundo e contribuiu muito para vários dos meus processos de autoconhecimento e para que eu sentisse ainda mais força para abraçar a minha vulnerabilidade e autenticidade. Embora eu tenha familiaridade com os trabalhos da autora, este é o primeiro livro que leio dela na íntegra. Brené tem outras obras além desta, todas best-sellers, sobre pautas de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autoestima e conexão. Nesta obra em especial, por meio de histórias reais da sua vivência e de dados científicos, Brené oferece-nos a clareza e a coragem necessárias para encontrarmos o caminho de volta para nós mesmos e para o outro. A autora acredita que atualmente vivemos uma crise espiritual, pautada pela nossa desconexão uns dos outros, num mundo cada vez mais polarizado, numa zona de combate político, ideológico, que nos afasta de verdadeiras conexões emocionais. Brené chama-nos então a atenção para essa disfunção humana que está a contribuir cada vez mais para o aumento da solidão social. E com isso, a autora defende reflexões urgentes sobre o que significa conectar-se e pertencer verdadeiramente. No primeiro capítulo deste livro, titulado Qualquer Lugar e Lugar Nenhum, a autora começa por falar sobre o medo da rejeição, do confronto de ideias há muito arraigadas e sobre a autossabotagem que nos afasta da aprendizagem, da inovação. Brené confessa que cada vez que lança um novo livro, ela se questiona sobre a sua relevância, sobre a possibilidade de cada vez que ela traz novas ideias, isso irritar umas quantas pessoas que poderão falar coisas agressivas sobre o seu trabalho. A autora aborda que, em alguns momentos, esses pensamentos negativos quase a impediram de avançar, até que ela decidiu converter as suas inseguranças, as suas vulnerabilidades em coragem. A autora reflete que o pior para qualquer cientista social seria ter que reajustar gentilmente as suas descobertas para ser aceito sem qualquer alarde. Expor ideias já pré-estabelecidas, sem irritar ninguém, descobertas seguras, pasteurizadas e inofensivas, como ela mesma cita. Brené conclui que, se ela se dedicasse demasiado a agradar os outros, nada seria autêntico no seu trabalho. A autora sugere que o primeiro passo para trilharmos um caminho realmente autêntico e fiel a nós mesmos é escolhermos olhar para exemplos disruptivos, para começar. Ela sugere que procuremos quem admirar, em quem nos inspirar, quando as nossas dúvidas sobre nós mesmos chegarem. Brené cita vários nomes que ela admira e admite encontrar inspiração naqueles que ela acredita terem moldado o mundo com a sua coragem e criatividade. J.K. Rowling, Bell Hooks, Shonda Rhimes, Oprah e Maya Angelou são alguns dos nomes que empoderam a autora a cada passo da sua trajetória e que a aconselham também nos momentos de incertezas e inseguranças. E é a partir de uma frase de Maya Angelou que a autora aborda a premissa deste livro. O que é pertencer verdadeiramente? A gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. Lugar algum mesmo. O preço é alto, a recompensa é ótima. A frase de Maya que a autora cita é um pensamento que inicialmente lhe gerava desconforto e com o qual por muito tempo Brené discordou. O facto de inicialmente essa frase a incomodar era um sinal de que ela precisava pensá-la e entendê-la na sua própria vida e processos.
Ao longo da sua pesquisa e também ao longo deste livro, a autora recupera várias vezes essa citação de Maia para trazer novas perspectivas. Ao longo do capítulo, a autora resgata com humor e ironia algumas das suas memórias para falar sobre o seu não encaixe. Ela narra alguns episódios da sua vida, desde a sua infância até aos seus 30 anos, e conta como sempre se sentiu uma outsider, mesmo quando ela já tinha um bom relacionamento e uma carreira consolidada. Esse sentimento de pertencimento sempre foi uma questão que ela teve que trabalhar na sua vida. Por meio do resultado de uma extensa pesquisa, Brené descobriu que, apesar das crescentes distrações da vida diária contemporânea, existe uma necessidade inata e persistente em todos nós, que é a de experimentarmos conexões reais com outras pessoas. E essa necessidade pode ser comprometida pelo medo do conflito ou da intolerância. O que acontece é que, quando uma pessoa não se sente pertencente, ela acaba por mostrar essa questão na sua vida de várias formas. Ou como combustível positivo, ou como limitações, como barreiras para agir. Quando não pertencemos, podemos guiar-nos pela raiva e infligi-la nos outros, ou escolhermos ser melhores para nós mesmos e para os outros. A autora percebeu que, ao longo dos seus anos de pesquisa, os participantes relataram a sua relutância entre escolherem ser leais a um grupo ou leais a si mesmos. A maioria das pessoas com que a autora conversou tinham medo de não se encaixar, o que em muitos momentos os conduziu a fingir algo que não era compatível com eles para serem aceites. E com isso criaram falsas conexões que, ao longo do tempo, não resultaram por se tornarem difíceis de sustentar. E aí entra um ponto importante que eu sempre abordo também aqui no canal, que é sobre o poder da intencionalidade. O que realmente define a natureza das nossas ações é um trabalho de autoconhecimento e propósito. Brené discorre que, embora ser aceito seja importante para os humanos como seres sociais, a verdadeira pertença, ela requer a coragem de ficarmos sozinhos com o nosso caráter e convicções, mesmo quando isso vai contra o grupo ao qual nós desejamos muito pertencer. O verdadeiro pertencimento existe em desprender-se dessa necessidade de buscarmos fora de nós o que já existe dentro. Noutras palavras, esses entraves ao nosso senso de conexão, de comunidade e de valores partilhados criaram uma condição onde as pessoas relutam quanto a terem que ficar sozinhas com as suas próprias decisões e crenças. Tudo porque se tornou mais importante focar no que os outros vão pensar e falar do que o que realmente nós estamos a sentir dentro de nós mesmos. Essa reflexão da autora segue durante o segundo capítulo deste livro, em que a autora sintetiza a busca pelo verdadeiro pertencimento. Segundo Brené, o verdadeiro pertencimento acontece quando juntamos coragem para lutarmos sozinhos pelo que nos faz bem e pelo que condiz connosco. Porque muitas vezes o querer fazer parte de algo leva-nos a alimentar relacionamentos, conversas que não condizem com quem somos, mas que de alguma forma nos dão uma espécie de aprovação, de validação momentânea. Pertencer de forma tão íntegra a si mesmo, a ponto de querer se firmar sozinho, é sim uma natureza selvagem, um lugar bravio e imprevisível de solitude e busca. É um lugar tão perigoso quanto arrebatador, tão procurado quanto temido. A natureza selvagem pode muitas vezes parecer profana por não termos controle sobre ela, ou sobre o que as pessoas vão pensar da nossa escolha de nos aventurarmos ou não por essa vastidão. Mas na realidade é o lugar do verdadeiro pertencimento, o lugar de maior coragem e sacralidade que você pode ocupar. Para ser autêntico é preciso escolher muitas vezes romper com o que esperam de nós, gerar desconfortos. Em nós mesmos, em primeiro lugar, porque sabemos no que isso poderá gerar, e nos outros também, que muitas vezes podem não estar preparados para algo único, para o diferente. Quem assistiu à resenha aqui no canal sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos já conhece o conceito, mas neste livro a autora coloca-o de uma forma prática para as nossas realidades.
Brené afirma que para vivenciarmos o verdadeiro pertencimento, não devemos apenas desbravar a natureza selvagem, mas sim tornarmos-nos parte dela. Como? Derrubando muros, abandonando redutos ideológicos, buscando outras perspectivas, pessoas diferentes de nós. Precisamos aprender a comparecer, a participar e dividir a mesa. Aprender a ouvir também e a ter conversas difíceis e a partilhar a dor e a alegria, tudo isso em prol de momentos de união. O verdadeiro pertencimento não possui um caráter passivo. Não surge pura e simplesmente ao se juntar a um grupo. Não tem a ver com se adequar ou fingir ou saber se vender por ser mais seguro. É uma prática que exige que sejamos vulneráveis, que nos sintamos desconfortáveis e aprendamos a estar presentes com os outros sem sacrificar quem somos. Almejamos o verdadeiro pertencimento, mas é preciso muita coragem para se colocar voluntariamente em momentos difíceis. A autora desenvolveu o conceito de braving, que ela define como a anatomia da nova definição de confiança e explicita-o em 7 etapas. Limites, confiabilidade, responsabilização, sigilo, integridade, não julgamento e generosidade. Respeitar limites, os nossos e os dos outros, admitirmos os nossos erros, sabermos pedir desculpa, não expormos as outras pessoas, respeitarmos a sua intimidade, escolhermos agir de acordo com bons valores e não o caminho mais fácil, expormos sentimentos sem juízos de valor e compreendendo que os outros pensam e sentem diferente de nós e oferecermos a interpretação mais generosa possível às intenções, palavras e ações alheias. O verdadeiro pertencimento não requer que você mude, requer que você seja quem é. O verdadeiro pertencimento não é algo negociado fora de nós, é algo que carregamos dentro do peito. É encontrar sacralidade ao fazer parte de algo maior e ao desbravar sozinho a natureza selvagem. Quando ocupamos esse lugar, ainda que por um instante, pertencemos a qualquer lugar e lugar algum. Algo absurdo a princípio, mas também verdadeiro. Como Maya Angelou nos disse, o preço é alto, a recompensa é ótima. O capítulo 3 faz referência ao agudo solitário, que é um som ou tipo de música da tradição bluegrass, uma forma popular de música tradicional norte-americana que é arrebatadora por ser uma expressão de dor e ao mesmo tempo de libertação. Neste capítulo, a autora aborda como o mundo atual soa como um agudo solitário inconsolável. Ela cita que estamos apartados, não nos mostramos ao outro o suficiente, radicalizamos a nossa forma de pensar e consumimos apenas aquilo que confirma as nossas crenças, não aceitando o diferente, o incomum. Nós temos, enquanto sociedades, o medo de confiar, de avançar, de partilhar com o outro o nosso ser. A autora refere que estamos a escolher viver dentro de bunkers ideológicos. O mundo atual me soa como um agudo solitário inconsolável. Nós nos categorizamos em facções baseadas em nossa política e ideologia. Nos afastamos uns dos outros em direção à culpa e à raiva. Ficamos sozinhos e à deriva. E assustados. Assustados pra caramba. Só que, em vez de nos unirmos e partilharmos nossas experiências com músicas e histórias, estamos gritando uns com os outros, de cada vez mais longe. Em vez de dançarmos e rezarmos juntos, estamos correndo dos outros. Em vez de propor ideias inovadoras e radicais que poderiam mudar tudo, ficamos calados e encolhidos em nossos redutos e estrondosos em nossas câmaras de eco. A autora refere que quanto mais consumimos apenas factos que evidenciem as nossas crenças, mais difícil é nós percebermos o quanto podemos estar equivocados e mais comum é nós categorizarmos pessoas julgando-as através do nosso viés, o que alimenta ainda mais a nossa desconexão. A categorização que fazemos de nós mesmos e dos outros é, na melhor das hipóteses, instintiva e reflexiva. Na pior das hipóteses, são estereótipos capazes de desumanizar. O paradoxo é que todos amamos esse sistema de rotulação rápida
tão útil quando queremos definir logo o caráter alheio, mas que nos causa mágoa ao sermos nós os rotulados. A autora distingue ainda as palavras solidão e solitude, atribuindo à solitude um papel fundamental e positivo para a nossa autopercepção. No capítulo 4, titulado De perto é mais difícil odiar o outro, aproxime-se, a autora aborda sobre dor e raiva. Brené analisa que mais cedo ou mais tarde as nossas dores, quando não percebidas e quando não conversadas e trabalhadas, podem sufocar-nos, motivar-nos a agir de acordo com o que nos fere e afastando-nos da compreensão, da tolerância, da empatia, até para as outras pessoas. Brené discorre que precisamos aprender a abordar as nossas dores com amor, com compaixão, com cuidado, e que, ao contrário do que fomos ensinados, que reconhecer dor, raiva, rancor é feio e errado, pelo contrário, nós devemos apropriar-nos do que sentimos. Quando nos apropriamos das nossas emoções, nós temos condições de reconstruir e encontrar o nosso caminho em meio à dor. Sobre a raiva, a autora refere que ela é um catalisador, que internalizá-la nos deixa doentes, rouba alegria, vitalidade e que externalizá-la é um entrave também para que possamos ser eficientes na criação de mudanças e conexões. Então, o caminho é que nós precisamos transformar a raiva em algo que dê a vida. Coragem, amor, mudança, compaixão, para que deixemos de mascarar as nossas emoções, as nossas tristezas, remorsos, vergonhas. Nós precisamos usar raiva como uma forma de chegarmos a um entendimento do que nos fere e trilharmos assim um caminho pela saúde das nossas emoções. E para tudo isto é preciso coragem. A coragem que a autora refere que precisamos ao longo da obra é revolucionária, porque ela nos leva a ressignificar muitas das coisas que consideramos assustadoras em nós e nos outros. Outro tema muitíssimo relevante que Brené aborda é o da desumanização. Ela faz isso analisando casos específicos de como, em função de ideais, de motivações pessoais, ideológicas e políticas, as pessoas escolhem desumanizar o outro achando que com isso estão a assumir a razão ou a ser superiores a. Quando no fundo tudo isso é um processo de criação da figura de um inimigo. A autora cita que quando escolhemos um dos lados, seja qual for o assunto, e pensemos aqui amplamente nas pautas atuais políticas do nosso mundo, por exemplo, consequentemente nós perdemos a capacidade de escuta, de nos comunicarmos e de termos empatia. Se pararmos para pensar, a desumanização já motivou inúmeros atos de violência, violações de direitos humanos, crimes de guerra e genocídios. Foi o que possibilitou a escravidão, a tortura e o tráfico de pessoas. Desumanizar o outro é um processo através do qual nós nos tornamos cúmplices de violações contra a natureza humana. A desumanização sempre começa pela linguagem e, com frequência, é acompanhada por imagens. Testemunhamos isso ao longo da história. Durante o Holocausto, os nazistas descreviam os judeus como sub-humanos. Chamavam os judeus de ratos e os retratavam como roedores, transmissores de doenças, fossem panfletos militares ou em livros infantis. Os Hutus, envolvidos no genocídio de Ruanda, chamavam os Tutsis de baratas. É comum referirem-se aos povos indígenas como selvagens. Os sérvios chamavam os bósnios de alienígenas. Donos de escravizados ao longo da história os consideravam animais sub-humanos. Não podemos achar que todo cidadão que participou ou foi espectador de atrocidades contra a humanidade fosse um psicopata violento. Isso é impossível. Não é verdade e não atinge o X da questão. A questão é que somos todos vulneráveis à lenta e insidiosa prática da desumanização. Portanto, todos temos a responsabilidade de identificá-la e impedi-la. Para que exista reflexão, possibilidade de mudança, precisamos unir os pontos. Precisamos ter reconhecimento, buscar informações e pensarmos principalmente naquilo que não questionamos por termos tão normalizado. E para isso, além de zelo e de atenção, precisamos também de
coragem. No capítulo 5, titulado Bata de frente com as merdas que ouvir, seja civilizado, Brené traz-nos um insight importante sobre a diferença entre mentir e falar merda. A autora cita que mentir é um ato de afronta à verdade e falar merda, como ela mesma cita, é uma rejeição indiscriminada da verdade. Isso acontece porque hoje em dia é esperado que nós tenhamos opinião sobre tudo e que tratemos até de temas que não entendemos com propriedade. E que isso faz com que muitas vezes admitir que não se sabe ou evitar alguma abordagem seja considerado fraqueza. Sendo que o admitir que não se tem uma opinião formada ou que não se está a par de um assunto ou que se precisa pesquisar um pouco mais de informação, na verdade, deveria ser interpretado como uma oportunidade para a aprendizagem. Em geral, não criamos falsos dilemas por estarmos intencionalmente falando merda. Com frequência recorremos a isso quando ocupamos um lugar de medo, emoção aguda e falta de informação. Infelizmente, o medo, a emoção aguda e a falta de informação também fornecem o cenário ideal para o comportamento incivilizado. É por isso que o ciclo de falação de merda e incivilidade pode se tornar infinito. A autora fala-nos então da importância da civilidade, que, em termos gerais, significa respeitar a dignidade do próximo nos relacionamentos interpessoais. Mas a autora pede-nos para irmos mais longe. Pede-nos que essa nossa civilidade nos mantenha presentes entre aqueles que temos divergências acirradas. Exemplos que a autora cita: quando um familiar tem uma opinião política diferente da nossa. Como lidamos com isso? O que fazemos com isso? É importante entendermos que as nossas palavras são armas e que elas podem ajudar a construir ou a destruir. E que nós somos apenas responsáveis pelo que falamos e pensamos e não pelo que o outro fala e pratica. Esse entendimento é importante porque ele exige a coragem de assumirmos coisas que não dominamos e de estarmos dispostos a ouvir o outro e a compreendê-lo, embora não necessariamente tenhamos que concordar com ele. Sermos humanos saudáveis, a construir discursos, debates, discussões, é muito importante. É essencial, na verdade. Não sei de você, mas se eu estiver dizendo algo que magoa alguém, eu quero que me contem. Quero ser gentil e atenciosa com as minhas palavras, porque sei muito bem o quanto elas importam. Vai ser desconfortável? Sim. É frustrante ter que explicar aos outros porque suas palavras lhe causam dor? Sim. Falar sobre essas questões exige fazer uma incursão pela natureza selvagem? Sim. Mas exige também que continuemos vulneráveis, o que é difícil de fazer quando transformamos palavras em armas. No capítulo 6, titulado Dê a mão a completos estranhos, a autora aborda as redes sociais, no sentido em que elas são úteis para cultivarmos a conexão apenas na medida em que elas são usadas para que essa conexão transgrida para uma comunidade real, onde há estrutura, propósito, significado e contacto face a face. A era do cancelamento desaproxima-nos porque ela nos desumaniza, ela endemoniza o erro e afasta-nos da compreensão das nossas complexidades, impede-nos de sermos o que somos, humanos, falhos. Ser cancelado impede a evolução, o diálogo, o reconhecer e o aprender. Algo que é inerente à condição humana, porque nós estamos aqui nesta vida para isso, para constantemente aprendermos e nem sempre vamos saber tudo, acertar tudo, faz parte do processo. A autora traz ainda relatos incríveis sobre alegria e dor partilhada, momentos reais de faísca humana, como ela diz. Quando pessoas se reúnem em prol de algo que não precisa de ser combinado, que simplesmente é. Por exemplo, quando existe um episódio que comove um país inteiro, que une pessoas, mesmo com pensamentos e ideologias diferentes. Ou quando as pessoas assistem a um jogo de futebol solidário, ou a uma apresentação musical, uma peça de teatro. Quando acontecem situações inesperadas que conectam grupos de pessoas de forma intensa e verdadeira. Ela mostra-nos como, apesar de tudo, ainda existe um grande poder na comoção coletiva. O poder de unir as diferenças. Quanto mais nos dispomos a buscar momentos de alegria coletiva e participar de experiências de dor coletiva, de verdade, em pessoa e não online, mais difícil fica de negar a nossa conexão humana.
mesmo entre aqueles com os quais discordamos. Os momentos de emoção coletiva nos lembram não só o que é possível entre as pessoas, como também o que há de verdadeiro no espírito humano. Fomos feitos para a conexão. A questão é que, não importa o caso, ela precisa ser verdadeira. O capítulo termina com uma reflexão ainda sobre a coragem e o coletivo, onde a autora cita que o alicerce da coragem é a vulnerabilidade, essa capacidade de enfrentarmos a certeza, o risco e a exposição emocional. Deixar os outros demasiado confortáveis é fazermos de tudo para os agradar e, consequentemente, afastarmos-nos de nós mesmos. Sem vulnerabilidade, nada de coragem. Precisamos comparecer e nos expor. Quando a cantoria começa e a dança é iminente, precisamos no mínimo bater com os pés e murmurar. Quando as lágrimas caem e uma história difícil é contada, precisamos comparecer e permanecer junto à dor. E por mais que valorizemos enfrentar por conta própria, e por mais que às vezes nos associemos aos outros pelas razões erradas, em nosso coração queremos acreditar que, apesar das nossas diferenças e da necessidade de desbravar a natureza selvagem, nem sempre precisamos caminhar sozinhos. O último capítulo deste livro, capítulo 7, é titulado Costas Fortes, Fronte Suave, Coração Indomado. Brené fala sobre o conceito de se adequar e cita o seguinte: se posso ser eu mesmo, eu pertenço. Se tenho que ser como tu, eu me adequo. Este é um insight incrível porque nos mostra que para nos reconectarmos connosco mesmos e com os outros, precisamos ter umas costas fortes para enfrentar momentos difíceis, um fronte suave para conseguirmos lidar de forma gentil, empática e generosa com o que nos chega e um coração indomado, que é o que nos permite vivenciarmos o paradoxo nas nossas vidas. Parafraseando a autora, é a capacidade de combinar rigor e fraternidade, empolgação e temor, coragem e medo, tudo num mesmo momento. Manifestarmos a nossa vulnerabilidade e a nossa coragem sendo tão impetuosos quanto gentis. A autora partilha ainda sobre como o hábito da gratidão pode ser revolucionário, pode servir como caminho para reconhecermos quem somos, como somos e termos o entendimento do nosso eu e do outro. Ela refere a gratidão como a fórmula da alegria e do entendimento. O capítulo termina ainda com uma brilhante reflexão sobre o verdadeiro pertencimento, onde Brené nos lembra que ele é construído sobre um alicerce de tensões e paradoxos. O verdadeiro pertencimento e a autoestima não são bens. Não negociamos seu valor com o mundo. A verdade sobre quem somos vive no nosso coração. Nosso chamado à coragem é proteger nosso coração indomado das constantes avaliações, sobretudo das nossas. Ninguém pertence mais a este lugar do que você. Este livro é simplesmente incrível em embasamento, referências, análises. Ele existe num momento que é urgente pensarmos no nosso papel no mundo enquanto agentes de mudança. A obra traz-nos conceitos importantes para termos a coragem necessária para estarmos presentes com as pessoas, verdadeiramente conectados, sem sacrificarmos quem somos. É sobre a coragem de se destacar em vez de se encaixar. Diante do ódio, da intolerância, de tudo o que nos separa, ainda existe uma luz que pode unir-nos. Uma luz coletiva, poderosa, e nós precisamos acreditar nisso e escolher trilhar um caminho pautado pelo amor, pelo entendimento, pelo verdadeiro pertencimento. Vai haver momentos em que se firmar sozinho será muito difícil, assustador demais, e acabaremos duvidando da nossa capacidade de superar a incerteza. Alguém em algum lugar vai dizer: não faça isso, você não tem o que é preciso para sobreviver na natureza selvagem. É quando você alcança o fundo do seu coração indomado e lembra a si mesmo: eu sou a natureza selvagem. Bem, eu espero que vocês tenham amado a resenha deste livro. Eu fiz da forma mais completa possível para vocês conhecerem esta obra. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião nos comentários, que eu vou amar ler, de deixar o vosso like para dar uma força para o meu trabalho e de partilhar este livro com as pessoas das vossas vidas. Até breve, beijo!